Cumprimento a todos e vamos dar início à audiência pública solicitada pela Comissão de Finanças e Orçamento e Contas Públicas, tendo em pauta os projetos de lei 40/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022 a 2025, projeto 41/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício 2022, e projeto 42/2021, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2022. A Câmara de Vereadores agradece a presença de todos e saúda as seguintes autoridades até o presente momento. Dilson Rodrigues, presidente da União das Associações de Bairros da UAB. Diego Tormes, presidente do SISMUF. Janete Toigo e Sandra de Bortoli, do Hospital Beneficente São Carlos. Luiz Henrique Werner, Núcleo das Cooperativas Habitacionais. Leandro Adamati, TV Serra. Márcio Ferrari, presidente do Sintrafar. Alex Gobato, presidente da AFEA. Jorge Bruxel, Jornal O Farroupilha. José Maganin, Observatório Social. Assim que mais autoridades derem entrada na casa, nós estaremos também informando aqui e mencionando-as. Informamos que estamos transmitindo esta audiência pelo canal da Câmara no YouTube. Convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo, vereador Tadeu Salib dos Santos. Convidamos também o secretário municipal de Finanças, Plínio Balbinotti, o qual já saudamos também como autoridade que se faz presente na casa, juntamente com o Adriano Toigo, contador do município. Convidamos os vereadores que fazem parte da comissão, Sandro Trevisan, Eurido Sutili, Gilberto Damarante e Thiago William. Façam parte também, tomem seus assentos, e também convidamos os demais vereadores para que, querendo, possam ocupar os seus lugares. Faremos a leitura do edital de convocação em conformidade com a resolução número 10/2021, que dispõe sobre o regimento interno. Audiência pública. Eleonora Peters Broilo, vereadora presidente em exercício da Câmara Municipal de Vereadores, no uso de suas atribuições, em conformidade com a lei vigente, convoca a comunidade farroupilhense em geral para participarem de audiência pública que será realizada no dia 3 de novembro de 2021, quarta-feira, às 19 horas, no plenário da Câmara de Vereadores de Farroupilha. Cito a Rua Júlio de Castilhos, 420, tendo em pauta os projetos de leis 40/2021, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2022-2025, 41/2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2022, e 42, que estima a receita e fixa a despesa do município de Farroupilha para o exercício de 2022. Farroupilha, 19 de outubro de 2021, Eleonora Broilo, vereadora, presidente em exercício, na data da publicação do edital. Nós vamos agora explicar mais ou menos aqui como é que vai funcionar a metodologia da nossa audiência. O nosso convidado aqui nessa audiência terá o tempo, que é o secretário Plínio e também o contador Toigo, terão o tempo de 30 minutos, podendo ser prorrogado, se necessário, por mais 30, tá bom? As inscrições para a manifestação em plenário, elas se darão... Nós temos uma orientação aqui que podendo ser 5 minutos por cada manifestação. No entanto, se houver mais manifestações, mais do que 5 manifestações, nós tentaremos dividir esse tempo em 2,5 minutos para contemplar mais pessoas com as suas falas. Essas depois também, se caso alguém não conseguir ser contemplado, a Ana, que é a nossa assessora lá da bancada, que está sentada aqui à minha esquerda,
ela passará uma prancheta, as pessoas podem fazer as suas perguntas também, formular seus questionamentos por escrito e depois passa a mesa que a gente faz a leitura para que o secretário também possa se manifestar. Nós teremos depois também um espaço de 3 minutos para cada vereador que quiser fazer uso da palavra, sem apartes. E depois, ao final, o secretário, então, terá as suas considerações, ou melhor, terá o seu tempo para fazer as explicações ou os esclarecimentos que se fizerem necessário com relação às perguntas que vierem ou de forma oral ou de forma escrita pelos participantes dessa audiência, sendo que não será respondida individualmente cada questão, mas sim no final, então faz um arrazoado e faz a sua manifestação final. Dessa forma, nós agradecemos a todos que estão participando desta reunião, dessa audiência, a todos os vereadores, entidades, a imprensa, as pessoas que nos assistem de suas casas, e de imediato eu passo a palavra ao secretário Plínio Balbinotti para sua explanação sobre o tema citado, pelo prazo, então, de 30 minutos, que pode ser compartilhado aí com o Toigo. Tem a palavra, secretário. Se quiser fazer uso lá do espaço de manifestação do plenário, também pode. Não, ou quiser falar daí. Vamos daqui. Eu confesso que tenho uma dificuldade de falar com máscara, e eu vou pedir a permissão aí e vou tirar. Boa noite a todos, boa noite aos presentes. O som está tudo certo? Cumprimento o presidente da Câmara, Tadeu Salib dos Santos, bom vê-lo. Em nome do Tadeu, eu cumprimento todos os vereadores presentes. Eu vejo aí, eu acho que 100% de presença. E cumprimento também em especial o Roque e, juntamente com o Roque, a Comissão de Orçamento e Finanças dessa casa. Eu confesso que já vim aqui 2 ou 3 vezes, já me sinto em casa. E eu gostaria de cumprimentar e abraçar cada um. Secretário, só me dá um segundinho só para mim voltar aqui numa questão que o nosso secretário me informou. Por gentileza, as pessoas que quiserem se manifestar, então, terão que fazer a inscrição. Tá? Durante a fala do secretário Plínio, fazem a inscrição. Aqui já está escrito o Diego Tormes do Sismuf, por exemplo. Então, quem quiser se manifestar, faça a inscrição durante a fala do secretário. Desculpa pela intervenção, secretário, mas tudo era certo. necessária. Eu gostaria de cumprimentar a cada um e nominá-los aqui, mas o tempo ele acaba sendo escasso e eu prefiro que vocês falem e a gente fale menos e responda depois. Mas sinto-se todos cumprimentados e abraçados. A gente vem falar aí da lei orçamentária e nós temos uma apresentação, acompanha aqui o Adriano, que é contador de carreira, e eu vou falar depois, um pouquinho mais adiante, da forma aí como nós conduzimos a questão do orçamento. Primeiro, o orçamento ele sempre foi entregue na casa, na Câmara de Vereadores, dia 15 de novembro. E esse ano foi nos solicitado aí para que se tenha tempo hábil e alguns trâmites que mudaram no trâmite na Câmara de Vereadores, no regimento, que fosse antecipado. Então, nós atropelamos um pouquinho, num ano que nós temos, além do orçamento, o PPA, e se vocês olharem as peças impressas, é trabalho. Mas vamos lá. Eu acho que o nosso foco aqui é a lei orçamentária. E como é que nós construímos? Nós colocamos o plano de metas e ações do governo debaixo do braço, olhamos lá o que é que nós estávamos nos propondo e reunimos prefeito, vice e secretários. Numa primeira reunião, startamos o processo, fizemos reuniões individuais com cada secretário, fizemos contato com cada secretaria, buscando informações de uma parte mais técnica, para que a gente não fique só com uma versão. E a gente voltou e fez nova reunião com secretários e, por fim, a gente fez um fechamento
com o gabinete. Vejam que o plano ele foi construído com várias mãos. Durante o mês de outubro, nós vimos várias entidades que nos procuraram. Eu vejo aqui muitos presentes. E a gente procurou ouvir a todos, e nós temos aqui a tranquilidade de estar dizendo que fizemos um plano coerente e real, buscando contemplar na prática o projeto de governo que Farroupilha elegeu, sem inventar, sem tirar. Na construção do plano, vou tomar uma aguinha. Eu quero salientar aqui o trabalho, a parte mais operacional e mais braçal, executada aqui pelo Adriano, que me acompanha, servidor de carreira há mais de 10 anos, né, Adriano? Juntamente com os demais servidores da Secretaria de Finanças, os demais contadores. Aqui eu posso listar o Augusto, né, Adriano, a Raquel e a Rosane e as demais pessoas que trabalham na Secretaria. No dia 28/10, nós comemoramos o Dia do Servidor Público, e Farroupilha precisa comemorar mesmo, porque tem uma equipe de servidores que merece aplausos. Então, publicamente, aqui eu quero agradecer ao Adriano, representando aí, e foi, na verdade, quem mais trabalhou, pela construção da parte aí mais operacional. Bom, do orçamento, depois a gente vai dar uma esmiuçada na apresentação. Ele nasce com 363 milhões. Lembrando que em 2021 o orçamento foram 310 milhões. Desses 363 milhões, 57 milhões são os recursos que nós precisamos captar para colocar no fundo, no RPPS. Eu vejo aqui a Beatriz, e esse é o valor que nós precisamos, né? Depositar no fundo, e o que sobra, então, são 306 milhões. Se nós compararmos com 2021, o orçamento era 260 milhões. Veja que nós temos aí um crescimento expressivo. Dito isso, então, a receita são 306 milhões. Nós não podemos inventar muito a roda aí, né? E nem pretendemos extrapolar o teto. E nem devemos. A lei de responsabilidade fiscal, né, Adriano, não permite que a gente faça isso, e nós não somos irresponsáveis para que isto aconteça. E aí a gente monta o quebra-cabeça, e por isso que eu salientei aí a reunião com os secretários, com o gabinete, com pessoal técnico das secretarias, que são quem efetivamente acompanham o dia a dia, que se encaixe aí, o legítimo quebra-cabeça, né? 306 milhões, e daí nós temos que distribuir esses 306, entre as secretarias, nas mais diversas rúbricas. É um trabalho árduo, nós sabemos que todo mundo quer mais, mas esse é o nosso teto. O que eu gostaria de falar ainda da Secretaria de Finanças e do pouco tempo que eu tenho, e eu diria que da pouca experiência de gestão pública, nós estamos trabalhando firmes e fortes para modernizar e avançar na Secretaria em termos de sistemas e de controles, sistemas que nos ajudem a gastar melhor e arrecadar melhor. Seremos incansáveis, e quando eu falo em arrecadar melhor, nós estamos praticando justiça. Não é justo que um pague e que o outro não pague. Isso será um trabalho de rotina. Alguém diz, da onde tu veio? Sim, da onde eu vim a gente fazia assim, e eu tenho certeza que todos os que estão presentes apoiarão essas iniciativas. Nós não aumentaremos impostos, isso a sociedade como um todo. Se alguém aqui se manifestar favorável, levanta o braço agora. Não, nós precisamos caminhar por um cenário de redução de impostos. Isso, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida. Agora, o que é devido, nós precisamos trabalhar na linha de fazermos a justiça, que é um dos princípios
que estão na Constituição. Já falei demais, né? O Adriano vai começar a apresentação, a gente vai fazendo um bate e volta entre os dois, eu vou complementando, e aí depois segue o roteiro que o presidente da Comissão de Orçamento e Finanças colocou aí. Beleza, Adriano? Boa noite a todos. Então, já parabenizo a Câmara por realizar essa audiência. Eu que trabalho diretamente lá em Finanças com Orçamento, entendo que é uma matéria complexa e também extensa. Então, eu acho que o quanto a gente se coloca à disposição para ajudar a fazer tanto os vereadores quanto a população entender sobre essa matéria, acho isso de bastante importância. Até a gente tem um tempo curto, eu vou tentar falar de uma forma mais rápida e tentar colocar alguns pontos que eu acho que são mais importantes, principalmente em questão de investimentos, que eu acho que é o que mais as pessoas gostariam de saber, sabendo que tem muitas ações no orçamento que elas são decorrentes de um serviço que o município presta, e como esses serviços eles são contínuos, eu acredito que não seja talvez tão relevante falar um a um deles. Tá? Eu tenho aqui, foi feita uma apresentação, o início dela é um pouco teórica, que eu acho que é importante, pelo menos para entenderem de forma básica como funciona o orçamento, e depois sim nós entraremos nos números, ou seja, em quais rubricas orçamentárias serão alocadas certos os valores que compõem os 363 milhões que fazem parte do orçamento. Tá funcionando. Tá bom. Tá melhor. Adriano, antes de tu rodar a primeira tela, eu gostaria de saudar aqui o secretário de Gestão, Coloda. Obrigado pela presença aí. Bom, de forma inicial, então, o que é o orçamento público? O orçamento público, instrumento de planejamento, estima receitas que o governo espera arrecadar no exercício seguinte e, com base nelas, autoriza um limite de gastos a ser realizado com tais recursos. Ao englobar receitas e despesas, o orçamento apresenta-se como peça fundamental para o equilíbrio das contas públicas e indica para a sociedade as prioridades definidas pelo governo. Então, de forma bem sucinta, é feita a estimativa da receita que o município busca arrecadar, em 2022 no caso, e em cima desses valores se faz a destinação em despesas em serviços públicos. E importância fundamental, a lógica do orçamento para o equilíbrio das contas públicas, no momento que só autoriza o governo gastar exatamente o valor que ele prevê de arrecadação. Um pouco sobre o processo orçamentário, começa com a elaboração do projeto de lei orçamentária anual, em consonância com o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias. Então, a Secretaria de Finanças é responsável por fazer essa elaboração. Depois, em seguida, segue para a Câmara de Vereadores, que os vereadores então examinam, discutem, votam e aprovam a proposta, encaminham de volta para o Executivo para a sanção do prefeito municipal, o que torna então esse projeto como uma lei orçamentária. Em seguida, a própria execução do orçamento é feito após a aprovação um plano mensal, uma programação mensal de orçamentária e financeira. E essa programação é revista em todo o decorrer do exercício, porque a receita pode arrecadar a mais ou a menos, a despesa também, surgem novas despesas e talvez tenha que ser feito um remanejamento dessas rubricas. E por fim, o controle. O controle é através do controle interno e o externo. O interno é através da Controladoria Geral do município, e o externo pela Câmara de Vereadores com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado. Não pode ser.
Está melhor. Bom, aqui então eu tenho uma lâmina sobre os créditos adicionais e a ideia aqui é mostrar que o orçamento ele tem uma certa flexibilidade, justamente para facilitar a execução dele, né? Dividido aqui em créditos suplementares, especiais e extraordinários. Suplementares são para reforçar uma dotação orçamentária, porque se sabe que durante o decorrer do exercício pode ser que tenha alguma dotação que seja insuficiente. Isso se faz por decreto municipal dentro de um limite estabelecido na própria lei de orçamento. Os especiais, que são para despesas novas, que não estavam previstas inicialmente, são abertos por meio de lei. Acho que no decorrer do ano algumas foram encaminhadas aqui para o Legislativo. E os extraordinários, que são para despesas urgentes e imprevisíveis, tal como guerra, comoção interna ou calamidade pública, que são abertos por decreto municipal e em seguida de forma imediata é informado ao conhecimento do Poder Legislativo. Como foi feito o ano passado, principalmente por causa da pandemia do coronavírus. Nós procuramos fazer um orçamento que fique mais real possível, mais inevitável que a gente tenha que essas suplementações, elas acontecem dentro, tira de uma rúbrica e coloca em outra, e às vezes acontece algum fato diferente, alguma compra diferente, e nós precisamos abrir uma rúbrica que são os créditos especiais. Bom, agora então, passando um pouco para os números do orçamento, a nossa receita estimada é de, então, 363 milhões, sendo 306 milhões do Poder Executivo e 57 milhões do Fundo de Previdência. Aqui nós temos uma lâmina que mostra a receita por categoria econômica, que esclarece um pouco mais a origem dessas receitas. E a despesa fixada, então, da mesma forma, 363 milhões, o orçamento tem que ser equilibrado, sendo, então, 57 milhões do Fundo de Previdência, é a mesma da receita, e 302.055 do Executivo, justamente porque o município repassa para a Câmara 3.945 da sua receita para a manutenção das atividades aqui do Poder Legislativo. Isso através dos duodécimos que acontecem todo dia 20 do mês. Aqui temos, então, a despesa por recurso vinculado. Eu resolvi colocar essa lâmina aqui para mostrar que muitos dos recursos que o município possui, ele tem uma destinação já específica. Então, o prefeito acaba não tendo toda a autonomia para alocar onde ele espera. Aqui temos recursos municipais. O LIVRE, então, 122 milhões. Então, dos 363, apenas 122 ele pode alocar aonde ele quiser, mais ou menos, porque desse valor ele utiliza para pagar as dívidas, para pagar pessoal. Então, mesmo assim, ele tem despesas que ele tem que utilizar esse recurso livre. Então, aqui também tem MDE, 33 milhões, que é destinados à educação, a SPS destinados à saúde, do RPPS, 57 milhões, que é o orçamento do Fundo de Previdência, demais recursos dos fundos municipais. Do Estado, nós temos aqui o recurso do Fundeb, 54 milhões, é um valor bem expressivo. Recursos do Fundo Estadual da Saúde, então destinados à saúde. E outros recursos aqui, transporte, multa de trânsito, enfim. Continuando, então, tem os recursos federais, também os recursos do FNS, do Fundo Nacional da Saúde. São recursos com valores bem altos. Ali, o primeiro ali da média e alta complexidade, 16 milhões, 372. Temos recursos aqui do Fundo Nacional da Assistência Social, do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino, dos ministérios, através de convênios e emendas parlamentares. E no final tem um quadro ali que é alguns recursos de financiamentos que também estão previstos, são financiamentos feitos ainda no governo passado, que ainda tem valores a receber o município. Então, aqui o orçamento, falando na despesa, ele segue um programa de governo em 11 ações, mais os encargos especiais e mais a reserva de contingência. Então, o principal programa aqui, então, é Plano de Educação Ampliado, 101 milhões, depois
Plano de Recuperação da Saúde, 71 milhões. A maioria esses programas são vinculados a uma secretaria, que é quem executa essas despesas. E tem outras ações aqui que mais de uma secretaria também faz parte. Aqui, então, uma tabela um pouco mais clara, porque separa por secretaria. Então, temos aqui as secretarias conforme foi feita a aprovação da reforma administrativa, com o Poder Legislativo Municipal, Gabinete do Prefeito, Secretaria de Gestão e Governo, Finanças, Obras e Trânsito, Educação, Cultura, Esporte e Juventude, Habitação e Assistência Social, Agricultura, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, Urbanismo e Meio Ambiente. Adriano, volta um pouquinho na outra lâmina, essa aí. Aqui tem a despesa aí por secretaria previsto aí para 2022. Nós acabamos assim fazendo uma comparação, e esse não é o objetivo, né? Mas as secretarias que nós mais incrementamos, eu tenho aí em percentuais em relação ao orçamento passado, foi a Secretaria da Habitação, a Secretaria da Agricultura, Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, e depois tem Secretaria de Educação e Saúde, né? Ela sempre tem valores expressivos, mas o forte aí foi para Habitação e Agricultura. Já entrando aqui, então, em cada uma das secretarias, começando pelo Poder Legislativo, o valor alocado, então, no orçamento para o ano que vem, 3.945, divide aqui em ações, equipamentos e material permanente para a Câmara, 30.500, que é utilizado para, então, aquisição de equipamentos. Nós temos computadores, cadeiras, microfones, telefones, esse tipo de equipamento. Aqui, esse primeiro eu vou tentar explicar um pouco mais aprofundado, porque serve de modelo. Normalmente, nas secretarias, a nomenclatura é parecida com essa, então, aqui eu vou me ater, depois eu vou tentar passar um pouco mais rápido para aproveitar o nosso tempo. Nós temos ali 205 mil, construção, ampliação e melhoria do prédio da Câmara Municipal. Então, a ideia, conforme o programa de governo, é fazer a Câmara deixar de pagar o aluguel e ter um prédio próprio, né? Claro que aqui o valor ainda é menor, porque eu acho que tem a parte de projeto, de licença. Então, pelo menos o início está sendo deixado esse valor determinado aqui no orçamento. Depois, a parte de manutenção das atividades da Câmara, 392.500. Então, aqui entra tudo que é necessário para manter as atividades aqui. Então, por exemplo, o aluguel da Câmara, 255 mil está aqui. Consultoria, material de consumo, energia elétrica, telefone, assinaturas, cursos, monitoramento, certificado digital, hospedagem de site, enfim, todos esses serviços que são necessários para manter estão alocados nessa rubrica. A parte de remuneração e encargos, então, que é a parte principal, em termos de valor, e 16 mil aqui, publicação e divulgação dos atos da Câmara. Aqui entra, então, toda a parte de publicidade. É um valor pequeno, porque agora muito se faz eletronicamente, então diminuiu bastante em relação ao que era em anos anteriores. Gabinete do Prefeito, primeira unidade é o próprio gabinete. Esses valores menores aqui eu já vou passar. Manutenção das atividades, 114 mil. Remuneração, 2.209. A reserva de contingência, 100 mil reais, que é um valor de reserva, justamente para algum caso imprevisível que precisa utilizar esse recurso, tem 100 mil reais ali disponível. As demais unidades vinculadas ao gabinete, Procuradoria-Geral do Município, também o principal valor ali são a remuneração e encargos. A Controladoria, também. Seguindo aqui a assessoria de imprensa, também o valor 347.500 remuneração e encargos, e aqui a parte da publicidade, que aqui vai toda a publicidade legal, institucional, de utilidade pública. Então, tudo que é programas informativos, ou a grande parte que ainda é utilizada na questão de editais de licitação, avisos, porque isso, por mais que se possa utilizar a parte da eletrônica, ainda nós temos exigências da Caixa, de entidades que nos obrigam a utilizar os meios de jornais, rádios, então por isso que o valor continua expressivo, porque sempre foi um valor alto essa rubrica orçamentária. A parte da Defesa Civil,
total 14.400, também vinculado ao gabinete. Aqui já pulando então para a gestão e governo, equipamentos 105 mil, construção de melhoria da secretaria 150 mil, tem a ideia de algumas reformas internas em questão de almoxarifado central, de setor de compras, então por isso que tem um valor alocado. Manutenção das atividades, 5.467.000, aqui entra bastante a parte de sistemas, que é a Secretaria de Gestão, que é responsável por pagar tecnosistemas, cercamento eletrônico, uma série de sistemas que a Prefeitura necessita. A remuneração, parte de consórcios públicos, apoio financeiro a entidades de prevenção à violência, que é o valor repassado ao Mocovi, sentenças judiciais, de pessoal, de imóveis e diversos. Em seguida, aqui, Departamento de Tecnologia da Informação, que fica a parte da modernização dos sistemas, então, aquisição de equipamentos que atendam ao plano do governo, que é tentar informatizar o máximo possível os trâmites da Prefeitura, e isso precisa de equipamento. A manutenção, depois disso, desse sistema informatizado, e a remuneração dos servidores da tecnologia da informação, e depois o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor, R$2.000. Já entrando em finanças, primeira unidade aqui, administração financeira. Aqui o principal valor então é para o fundo, né? Não, na verdade, o fundo está em outra unidade, né? Tá. Então, aqui é para manter a parte da administração financeira. Os valores aqui principais são a contribuição para a formação do PASEP, 3.574.000, isso é um valor que o município recolhe para a União, e acaba a finanças sendo responsável por esse recolhimento. Nós temos a amortização e juros da dívida com o nosso fundo de previdência, com a RPPS, 2.745.000. Amortização e juros de financiamento, 6.600.000. E outros encargos aqui especiais, R$500.000, que se refere à restituição à Tramontina pela obra ali do Trevo. Seguindo aqui, nós temos o Departamento de Financeiro Contábil, vinculado a finanças, então. O principal valor ali é folha, em segundo lugar, 240.000 de manutenção das atividades do Departamento Financeiro. Ali, em grande parte, são despesas bancárias. Como a Secretaria é responsável por toda a parte de pagamentos e despesas, um valor ali alocado cerca de 210.000 só com despesas bancárias. E outra unidade, Departamento de Receita, Auditoria e Fiscalização, que também tem um valor alto aqui de manutenção das atividades do departamento, de 424.000, por causa que é o departamento que é responsável por toda a impressão, a gráfica, o envio, principalmente dos carnês do IPTU, e isso também é um valor considerável no orçamento de finanças. Então, aqui também temos o Fundo Municipal de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, FUNREBOM, vinculado a finanças também, R$7.000. E o Fundo de Previdência Social, 57 milhões. Finanças acaba tendo um orçamento alto justamente porque tem o Fundo de Previdência vinculado. Tendo o principal valor aqui, 44.770.000, que é referente ao pagamento de aposentadorias e pensões. Entrando em Secretaria Municipal de Obras e Trânsito, nós temos a primeira unidade aqui, que é a parte administrativa da Secretaria de Obras. Em seguida, o Departamento de Obras e Infraestrutura. Temos aqui, então, o que de fato são despesas vinculadas a obras, como, por exemplo, a pavimentação e infraestrutura de vias urbanas, está sendo destinado 2.260.000 para essas obras. Antes, ali eu pulei ali 1 milhão, construção e ampliação de melhoria de prédios públicos. Aqui é a construção do centro administrativo, também está sendo previsto. Aqui nós temos outras despesas, manutenção do Departamento de Obras, remuneração, conservação e pavimentação de infraestrutura de vias urbanas, então 558 para manter as vias, conservação das parques, praças e jardins, 343, ampliação de cemitérios, 171, iluminação pública,
Aqui outro valor expressivo, manutenção do sistema de iluminação pública, 3.449.000, que pega o pagamento que o município faz à RGED para manter toda a iluminação de vias, de praças, enfim, todos os bens públicos, além de material para lâmpadas, reatores, cabos, tudo isso que é vinculado à manutenção da iluminação pública. Parte de pavimentação e infraestrutura de estradas rurais. Nós concedemos mais 30 minutos, então, para que vocês possam ficar bem à vontade para concluir a explanação. Beleza. Obrigado, Roque. Seguindo, então, aqui, pavimentação e infraestrutura de estradas rurais, 4.755.000. Essa era uma ação que estava vinculada à agricultura, agora, então, ela foi direcionada, através da reforma administrativa, para a Secretaria de Obras. Então, um valor também expressivo, 4.700.000 em pavimentação de estradas rurais. Aquisição de máquinas e equipamentos, 3.200.000, também é um valor alto. E a conservação de máquinas e equipamentos, depois a conservação desses equipamentos, que são tanto esses que serão comprados quanto os atuais. Seguindo aqui, Departamento de Trânsito, 890.200. Departamento da Guarda Municipal também foi direcionado de gestão e governo para obras. Orçamento de 1.294.000. Aqui entra a parte do monitoramento eletrônico, câmeras, que será comprado por essa rubrica. Também a manutenção da guarda, seja cursos, equipamentos, enfim. O Fundo Municipal de Desenvolvimento Territorial Integrado, 1.752.000. Destaca aqui os 700.000, aqui, que é construção, ampliação e revitalização de parques, praças e jardins. A ideia é fazer a construção de reformar 6 praças atuais. E o Fundo Municipal de Trânsito, FMT, R$ 114.000. Seguindo aqui, então, a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Juventude, é a secretaria que tem o maior valor alocado. Começando aqui pelo Departamento de Educação. Aqui pega a parte administrativa da secretaria. Então, aqui fica a parte do Conselho Tutelar, o Conselho da Educação, a Biblioteca Pública, o Departamento em si da Educação, a parte mais administrativa. Total ali, então, de 7.036.000. Aqui relacionado ao ensino fundamental. Daí também, para manter todos o ensino fundamental atual do município. Então, tem toda a parte da merenda, do transporte, de equipamentos. Temos aqui uma rubrica de 2.238.000 para construção, ampliação e melhoria de escolas de ensino fundamental. Construção, ampliação e melhoria de quadras de esporte das escolas também, 316.000. O principal valor aqui é remuneração em encargo, 56 milhões. O maior contingente de servidores públicos municipais são professores. Então, por isso que essa rubrica aqui tem uma dotação bem alta. É claro que aqui se utiliza quase todo o valor com o recurso do Fundeb, que é um recurso que vem do governo estadual. Na verdade, é um recurso que tanto os municípios, quanto o Estado, quanto a União, depositam nesse fundo e depois é direcionado para os municípios, tendo os municípios que gastar 70% no mínimo desse valor com folha de pagamento. Então, desse montante total, uma grande parte é desse recurso do Fundeb, que é destinado para essas despesas. Então, seguindo aqui... Transporte, né? Transporte, a manutenção do Centro de Atendimento Integral, do Centro de Formação de Professores, do transporte tanto do fundamental quanto do contraturno. Aqui já entrando na parte do infantil pré-escola, também são valores para manter as atividades da educação infantil. E da educação infantil creche, 17.881.000, tendo como principal valor aqui, então, apoio financeiro a entidades de educação infantil creche, 1.200.000, aqui é a verba destinada à Fundação Nova Vicenza. Temos aqui um valor de 1.404.000 para a construção de novas creches. Aqui 6.957.000 também para manter a remuneração em encargos dos agentes públicos, também vinculada à receita do Fundeb.
E a manutenção do atendimento de vagas de educação infantil, 6.548.000, com valor também considerável, que é a compra de vagas em creches privadas. Seguindo aqui, então, educação de jovens e adultos, também para manter as atividades, 208.000 no total. Apoio ao ensino médio superior especial, então aqui entra a parte do ensino médio, transporte de alunos, o município recebe um valor do Estado, então tem aqui alocado 835.000. Apoio financeiro a entidades de transporte de estudantes universitários, 1.200.000, é o valor repassado para a FEI. Educação especial, temos aqui 725.000, que é repassado a grande parte à APAI, e tem um valor menor à AMAFA, e 148.000 transporte desses alunos da educação especial. Já entrando aqui na parte da cultura, também vinculado à Secretaria de Educação, o principal valor aqui temos aqui o apoio financeiro a entidades culturais, temos R$100.000 aqui, que é um repasse à FAVIM, referente ao Festival do Moscatel, seleção de vinhos. Construção, ampliação e melhoria de espaços culturais, 259.200. Aqui, se não me engano, é referente ao... Só um minutinho. Tá. A construção do parque de exposições, a pista de rodeios, então é um valor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Seguindo aqui, então, tem outras despesas para manutenção do Departamento de Cultura. Temos aqui a realização de participação de eventos culturais, 693.000, onde é previsto, então, a realização para o ano que vem da Feira do Livro, do Entrai, dos festejos farroupilhas. Então, todas essas despesas são alocadas nessa dotação orçamentária. Restituições de convênios, R$500, que é em caso que o município tenha que devolver algum valor para a União. Seguindo aqui, Departamento de Esporte e Juventude, principal valor aqui, 930.500, construção, ampliação e melhoria de espaços esportivos e recreativos, manutenção das atividades do departamento, remuneração em encargos, realização de eventos esportivos. Seguindo aqui, então, os três fundos que estão vinculados a essa secretaria, o Fundo Municipal da Criança e do Adolescente, 741.000. Aqui, então, são projetos que é através do fundo. Então, aqui são várias entidades que participam, a PAI, a MAFA, enfim, Mão Amiga, enfim, são várias entidades, dependendo do projeto que eles propõem ao governo, ao município. Fundo da Cultura, R$3.000, e o Fundo do Esporte e Lazer, R$3.000 também. Bom, entrando aqui um pouco, então, na Secretaria de Habitação e Assistência Social, temos aqui o Departamento da Habitação, primeira unidade orçamentária dessa secretaria, regularização de loteamentos do município, 203.000, equipamentos e material permanente, 265.000. Depois aqui, urbanização, regularização e implantação de infraestrutura em assentamentos precários, sendo alocados 680.000. Construção, ampliação e melhoria de unidades habitacionais, 2.100.000. Auxílio e incentivo às cooperativas habitacionais, R$200.000. No total, 4.538 destinados à habitação. Entrando já aqui na assistência social, então também aqui principais valores para manter as atividades da secretaria. Da parte administrativa, depois tem as unidades que são mais as ações finalísticas. Aqui, então, tem a parte do Banco Social, Coordenadoria da Mulher, atividade de cidadania e trabalho. Já entrando aqui, então, no Fundo Municipal de Assistência Social, que daí é o fundo mais voltado às políticas públicas de assistência social. Também mantendo o que é feito hoje, atualmente. Muito aqui é recurso do Fundo Nacional da Assistência Social. Podemos destacar o valor aqui, apoio financeiro a entidades de assistência a pessoas com deficiência, 360.000, que é a MAFA, a PAI. Também apoio financeiro a entidades de acolhimento institucional a criança e adolescente, 1.237.000, que é o valor que é repassado ao ProSaúde, para manutenção lá da Casa Lar.
Seguindo aqui, construção, ampliação e melhoria de prédios de assistência social, R$400 mil, que é a construção do CRAS no 1º de maio e de um CRAS em área central. Seguindo, o restante aqui é para manter as atividades. Também tem uma rubrica ali de 984 com 100, manutenção dos serviços do Bloco de Proteção Social Básica, que tem um valor alto, referente à distribuição de cestas básicas, R$500 mil, auxílio funeral, R$150 mil também. Aqui, continuando, o Fundo Municipal do Idoso, R$209 mil. Fundo Municipal de Habitação e Interesse Social, R$213 mil. Então, são fundos vinculados a essa secretaria. Já aqui na Secretaria de Agricultura, também temos as ações voltadas à continuidade das atividades da Secretaria. Um dos principais valores ali é R$1.237.000, aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas e rodoviários, que é uma demanda muito alta da Secretaria. A própria conservação dessas máquinas, depois R$1.600.000. Temos a construção, ampliação e melhoria de espaços para produtores rurais, R$989 mil, que é a construção do pavilhão para a Feira Livre do Produtor Rural, Feira Agroecológica e Feira do Artesanato. E aqui o fundo vinculado à Secretaria de Agricultura, que é o Fundo Rotativo Novo Amanhã, o FURNAM, de valor R$53.400. Chegando na saúde. O primeiro aqui é o Departamento de Saúde, então é a parte administrativa da saúde, R$3.643.000. A atenção básica, R$21.457.500. Aqui, então, o destaque é ali equipamentos e material permanente, R$1.709.000, um valor alto, para aquisição de uma unidade móvel, de um veículo e equipamentos para as UBSs, então vai ser utilizado essa dotação orçamentária. Temos ali construção, ampliação e melhoria de unidades de atenção básica em saúde, R$1.511.000. A manutenção, então, dessas ações, a remuneração dos servidores e a manutenção do contrato de gestão das ações de atenção básica em saúde, R$14.174.000. Que é o valor, então, repassado ao ProSaúde para a manutenção dos postos de saúde que eles mantêm. Então, é um valor de 14 milhões no total. Tem aqui 9.430.000 só de recurso livre do município. Isso representa um aumento de 10% sobre o que a gente estima que seja gasto esse ano. Tem o do hospital também. Uhum. Aqui, então, na atenção especializada, logo abaixo, aqui nós temos, então, a construção, ampliação e melhoria de unidades de atenção especializada, R$100 mil, que a ideia é a transferência do CES do bairro Centenário para a área central aqui do município. E logo em seguida ali o valor que é o valor mais relevante, R$36.400.000, que é a manutenção das ações de atenção especializada em saúde, que é o valor repassado ao hospital. Quanto que é da prefeitura desse valor? Isso, 36.400 no total, 16.341.000. É recurso livre da prefeitura. Também um aumento de 10% sobre o valor que a gente prevê de gasto nesse ano. Então, aqui também temos o contrato de gestão da atenção especializada, 3.800, também é um valor repassado ao PRO, referente às unidades de atenção especializada que eles administram, e 2.209.000 em manutenção de outras ações de atenção especializada, que entra prestação de serviços de clínicas, laboratórios. Continuando, a Secretaria da Saúde, assistência farmacêutica, 865.700. Aqui o principal valor é para compra de medicamentos para a farmácia popular, para distribuição gratuita. A partir da vigilância sanitária, 359.000, e da vigilância epidemiológica, 1.010.000. Continuando, tem a parte aqui do controle e proteção animal, também vinculada à saúde, 1.314.000. Tem um valor de R$100 mil aqui, que é a construção, ampliação e melhoria da estrutura de controle e proteção animal, que é algumas reformas lá na estrutura do canil municipal. Cercamento. Cercamento e tem outras
outras reformas que são necessárias. O Fundo Municipal de Entorpecentes, no valor de R$ 37.000. E o Fundo Municipal de Proteção dos Animais, R$ 3.000. Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação, R$ 809.000 no total. Temos ali a questão da remuneração do encargos dos servidores, 472.000, estimula a instalação de novas empresas e auxílios às atuais, 100.000, incentivo à capacitação de micro e pequeno empreendedor, 151, que são os cursos e treinamentos para os micros e pequenos empreendedores através do contrato do município com o SEBRAE. Seguindo o Departamento de Turismo, um total de 4.542.000. Aqui temos a construção e ampliação e melhoria do Departamento de Turismo, R$ 200.000, que seria a reforma da antiga biblioteca. Um valor aqui de construção e melhoria de infraestrutura turística, 1.580.000. Daí entra aqui a implantação do Parque de Eventos Largo Carlos Setter, segunda etapa, terceira etapa, tem as pistas de caminhada, oitava etapa e a nona etapa. Restauração da Estação Férrea de Nova Sardenha, também está no plano de governo, os caminhos de Caravaggio, sinalização turística, enfim, diversas obras dessa área de turismo. Fundo Municipal, antes, aqui nós temos, acho que é importante dizer a parte da divulgação e fomento de potencialidades turísticas do município, que também foi deixado um valor de 202.000 para a criação de um plano de marketing, para tentar fazer o município potencializar o seu turismo, divulgando as suas atrações, e também o valor ali de 1.202.000 de realização, apoio e participação de eventos turísticos. Então aqui entra a FENACIV, que também está previsto para o ano que vem, o Natal e demais eventos, como por exemplo o Vivere. Entra aí. Então, na cultura. Aqui está o Fundo Municipal do Turismo, Fundetur, 2.800.000, também vinculado à Secretaria. Aqui já pulando para a última Secretaria, Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. O primeiro departamento, o Departamento de Urbanismo, um valor de 3.913.000. É um departamento, não tem ações finalísticas, é mais ações meio, então por isso que a principal dotação orçamentária é para a remuneração dos servidores. Temos o Departamento do Meio Ambiente, R$ 200.000 ali, construção, ampliação e melhoria do aterro sanitário. Então, a ideia é a construção de uma nova célula. E o valor aqui mais significativo, manutenção e desenvolvimento dos serviços de limpeza pública, 11.750.000, que é o valor de prestação de serviço de limpeza pública executada pela Ecofar. Também se buscou um acréscimo de 10% em relação ao valor desse ano. Também R$ 300.000, construção, ampliação e melhoria do sistema de abastecimento de água, R$ 300.000, que seria já uma preocupação mais com o futuro em relação ao abastecimento de água. No caso, seria talvez uma construção de uma represa. Na verdade, essa parte inicial, então, seria mais as licenças, compra diária. Seguindo aqui, então, demais despesas para manter a Secretaria do Meio Ambiente. E, por último, o Fundo Municipal do Meio Ambiente, com R$ 44.000, então, vinculado a essa secretaria. Aqui, então, tem um quadro específico que só fala sobre os repasses para o hospital, para a saúde e a Ecofar, que são as principais despesas em termos de valores. Então, aqui, como eu falei, 36.400.000 destinado ao hospital, sendo 16.341.800 recursos livres, 12.900.000 da União, 4.600 do Estado e outros municípios, 2.450. Para a saúde e atenção básica, total 14.174.000, sendo 9.430.000 do município. Para a saúde e atenção especializada, 3.826.000 no total, 1.392.000 do município. Para a saúde casalar, 1.237.000, 1.180.000 do município e 57.000, pequeno valor que o município recebe do Fundo Nacional da Assistência Social. E a Ecofar, 11.700.000.
Aqui em relação aos índices, então, da educação e saúde, que são índices que o governo é obrigado a cumprir. Em relação à educação, o índice mínimo é 25%. Com essa programação orçamentária, a ideia é atingir 30,47%, então bem acima do limite mínimo. E os recursos da saúde, 18,47%. O limite mínimo é 15%, então também bem acima do limite estabelecido pela Constituição Federal. Bom, então, seria isso. Obrigado. É isso? Sim. Então, nós agradecemos e parabenizamos pela bela explanação relativamente ao orçamento do município de Farroupilha. Agradecer ao secretário Plínio, contador da Prefeitura Municipal do Toigo, servidor municipal, e também registrar aqui a presença, além dos vereadores que compõem a comissão, da vereadora Eleonora Broilo, do vereador Felipe Maioli, do vereador Juliano Baumgartner, do vereador Davi de Almeida, vereador Marcelo Broilo, vereador Caleb Coelho. Talvez tenha chegado mais algum vereador aí, mas temos uma boa representatividade da nossa Câmara de Vereadores aqui. Saudar também o secretário de Gestão, Rafael Coloda, doutor Rafael Coloda, presidente do PSB, Partido Socialista Brasileiro, doutor Isaías Girardi, presidente do Partido Republicano, do Paulo Teles, presidente da Cooperativa Habitacional Imigrantes, doutor Vinícius Filippini, presidente do Fundo de Previdência dos Servidores Municipais, servidora Beatriz Sosnoski, e talvez tenha mais algumas pessoas ou algumas autoridades e que não saudamos por não estar aqui relacionado, mas só se inscrever ali com a Ana. E a gente passa agora às intervenções. Eu não tenho aqui ainda as pessoas que se inscreveram, aqui as entidades que se inscreveram. Então eu solicito, só temos um inscrito? Então, nós solicitamos ao presidente do Sindicato dos Servidores Municipais, Diego Tormes, para que faça uso da palavra por 5 minutos. Logo em seguida, nós vamos abrir o espaço para os vereadores, num tempo de 3 minutos cada vereador. Então, quem quiser fazer uso da palavra após a manifestação do presidente Diego, já podem ir se inscrevendo os vereadores. E logo em seguida também a gente fará a leitura das perguntas que chegarem até a mesa. Obrigado. Presidente Diego. Boa noite, obrigado. Eu vou puxar mais para cá para não ficar de costas para ninguém. Presidente Tadeu, boa noite. Bom ver o senhor aqui novamente. Aos vereadores, ao presidente da comissão, boa noite. Aos 2 secretários que estão aqui representando o governo, o Coloda e o Plínio, que sempre nos recebem e conversam muito com a gente, e a todos que estão aqui, meus colegas de diretoria, aos servidores que estão acompanhando de casa. A manifestação do SISMUF nessa noite, nessa comissão, nos assuntos que trata essa comissão e que trata essa audiência pública, vem com uma preocupação, vem no sentido de pedir que os vereadores, né, tenham um cuidado ao aprovar o orçamento público do município para o ano 2022 em alguns aspectos. A nossa categoria de servidores públicos municipais de Farroupilha vem penando um pouco na história. Primeiro, a gente está pagando uma dívida que não é nossa, ajudando a pagar uma dívida que não é nossa, que é a dívida previdenciária. Diferentes prefeitos, em diferentes momentos, por diferentes motivos, usaram mal os recursos do Fundo de Previdência e nós tínhamos um aumento da alíquota de contribuição para ajudar a pagar essa dívida, que não foi nós que criamos. Nós estamos já há 2 anos, por força da lei complementar, com algumas dificuldades de benefícios de salário e outras questões, que também não é um problema que foi nós que criamos. O governo Bolsonaro mente para a população com uma PEC, uma reforma administrativa, dizendo que a culpa somos nós, servidores, que somos os grandes salários, e não coloca na reforma dessa administrativa o Tribunal de Contas, Ministério Público, o Judiciário, militares, etc. E isso vem desgastando a categoria e revoltando a categoria. No ano passado, o governo municipal se negou a dar o reajuste da categoria, não havendo nenhuma lei federal que proibisse. Nesse ano, há uma discussão entre o governo e o sindicato e a categoria por divergência de interpretações. A categoria determinou em assembleia a possível paralisação ou greve dos serviços públicos, caso o orçamento municipal não contemplasse, no ano de 2022, todas as demandas da categoria. As demandas da categoria para questões salariais
foram convertidas e comunicadas ao município através do ofício 41/2021 e um processo administrativo, o 100/18, em que a gente pede uma série de questões, não só para o ano de 2022, mas o atrasado também de 2020 e de 2021. Nós já tivemos conversando com o Executivo, já notificamos o Executivo e a gente pede que os vereadores tenham um pouco de sensibilidade ao olhar o orçamento público do município, ao aprovar, para não mexer a menor nos percentuais que estão na tabela 1, nos parâmetros utilizados nas estimativas das receitas e despesas da Lei de Diretrizes Orçamentárias, não está ainda 100% daquilo que nós pedimos, daquilo que nós decidimos em categoria, decidimos em assembleia, não é um desejo do Diego, não é um desejo da diretoria, isso foi decidido em várias assembleias da categoria, não está ainda 100% dentro daquilo que necessitaria, daquilo que foi pedido. Então, se mexer nesses percentuais que estão ali a menor, vai dar problema. Nós precisamos olhar isso com cuidado, a gente pede que vocês tenham uma sensibilidade, inclusive se precisar nos chamarem para conversar, que nós explicaremos para vocês o que é. Para a população que está ouvindo, nós não estamos pedindo nada que não seja o que é possível de pagar. Nós estamos no município de Farroupilha, o nosso grupo da diretoria do sindicato há 20, 30 anos no município, nós entendemos como as coisas funcionam e nós sabemos onde o dinheiro está. A gente sabe que o município, quando ele quer, ele faz, quando ele quer, ele consegue. Foram tempos difíceis e os tempos que se aproximam são bons. Então, nós precisamos também, se somos tão importantes e se as políticas públicas que aqui estão previstas nesses planos, nesses projetos de lei que estão postos aqui em discussão, precisam ser implementados, somos de nós, somos nós que implementamos, somos nós que damos aula, somos nós que abrimos merenda, somos nós que abrimos buracos, somos nós que atendemos os postos de saúde, somos nós que fazemos licitação. Então, a gente pede a sensibilidade de vocês, de cuidar um pouco nesses itens que eu falei para vocês, principalmente nesta tabela, nos parâmetros utilizados nas estimativas das receitas e despesas, que ali tem alguns percentuais, friso de novo, ainda não é o que nós pedimos, mas mexer isso para baixo seria muito perigoso para a situação, para o contexto de desgaste que a categoria está. Chamem nós para conversar, nós estamos aqui à disposição para discutir, vocês sabem disso, mas cuidado com esses percentuais que estão ali, não é tudo o que nós queremos ainda, mas precisamos ter um cuidado na hora de aprovar isso. Muito obrigado. Não havendo mais ninguém inscrito das entidades, então nós agradecemos ao Diego Tormes, presidente do Sismuf, e passamos a palavra por 3 minutos ao vereador Juliano Bongard, e logo em seguida a palavra estará com o vereador Gilberto do Amarante. Senhor presidente Roque, presidente dessa comissão, cumprimento o nosso colega presidente, senhor Tadeu Salib, secretários municipais, presidentes de entidades, grupos de representação, todos os cidadãos e cidadãs que se fazem aqui presentes de forma presencial, bem como acompanhando pela plataforma digital. Eu trago alguns questionamentos e também deixar com claro algumas coisas. Estou estudando orçamento, né? Vocês falaram com muita propriedade, foi 4, 5 meses, enfim, que vocês se debruçaram, então nós estamos estudando, é um volume de números, muitos cálculos, questões, apontamentos. Então, eu só gostaria de saber quais são os valores certo discriminado destinado ao Hospital São Carlos do município, é 16 milhões e alguma coisa, eu não consegui acompanhar o restante. Quanto que é a União, quanto que é o município, a União e o Estado. O valor, né? Deixa eu ver ali. Está ali, 16.341.000. Obrigado. Estava olhando aqui, se fechar isso aí não chega a 10%. Né? Primeira constatação que a gente tem que fazer, de acordo, olhando com o orçamento de 2020, onde que foi o valor 15.421.895,31. Beleza. Passado então isso, o Estado teve também um decréscimo, União também um decréscimo previsto, Estado aumentou um pouquinho e União decresceu. Também algumas coisas que eu quero pontuar também, dúvidas, qual o valor final para a MAFA, qual o valor final para a PAI, sem entrar no fundo, aquele que passa pela questão do Condica. A própria questão também de um valor altíssimo para a publicidade, 800 mil, previsto, uma rubrica muito alta.
e também a falta de rúbrica destinada ao departamento de juventude, tá? Esporte e juventude. Esporte é uma coisa, juventude outra. Não sei se aqui ficou ou se está os dois juntos, discriminar quanto para cada qual e bem como um valor muito aquém das rubricas abertas para o Fundo de Cultura e o Fundo do Esporte. Então, esses são meus questionamentos e apontamentos dessa noite. Muito obrigado. Antes de passar a palavra para o vereador Gilberto do Amarante, também registrar aqui a presença da presidente da Cooperativa Esperança, Vera Lúcia, presidente da Cooperativa Novo Amanhã, Evandro Azevedo, e representante da Cooperativa Imigrante, Volmir Melo. E a palavra está à disposição do vereador Gilberto do Amarante. Boa noite, presidente Roque, presidente da comissão, o nosso presidente Tadeu Salib dos Santos, o Plínio, que fez aqui uma explanação muito bem do planejamento, acho que foi muito claro, Plínio, como o governo vai investir. E, claro, todos os que estão aqui na casa esta noite. O orçamento, ele sempre está atrelado ao perfil de cada prefeito, conforme vai fazer o seu gasto. E cabe ao vereador, sim, acompanhar, sugerir, será aceito ou não, isso cabe ao prefeito também, né? E claro que na hora da votação nós fazer um acompanhamento, e como estamos fazendo, né, vereador Roque? Estamos buscando informações, o orçamento é claro, ele não tem muito o que fugir daquilo que está escrito. Cabe-se sim dizer que neste ano que passou teve economias e o orçamento, graças ao investidor e graças a todos nós que trabalhamos nessa cidade, ele vem aumentando. Então, com isso, cada prefeito que vem futuro, ele tem a responsabilidade de alcançar mais para o morador de Farroupilha, de investir mais na busca de qualidade de vida. E claro que tem muitos projetos que estavam em andamento. Por exemplo, o Paru eram investimentos que estavam sendo feitos no interior e na cidade. Cabe sim eleger as prioridades, aonde será investido, aonde pode aí compartilhar esse investimento com o maior número de pessoas possível. O nosso hospital, como o Juliano até citou aqui, a gente observou que teve sim um decréscimo, um pequeno decréscimo em relação ao orçamento anterior. Então, eu acho que a saúde, temos só um hospital na saúde, temos que sim ter esse olhar. E como eu falei no princípio, vamos estar vendo, como vereador, cabe nós verificar o executivo, não é fazer uma investigação, mas sim acompanhar tudo que é gasto pelo executivo. Fora isso, usando a palavra assim, cada perfil, e eu digo que cada conclusão do ano ou dos 4 anos, o povo ali vai ver se isso foi produtivo, se não foi, porque eu acho que o povo de Farroupilha merece sim investimento para todo o coletivo, e que todo o coletivo seja beneficiado com os serviços e o dinheiro aplicado. Muito obrigado. Obrigado, vereador Gilberto. Mais algum vereador quer fazer uso da palavra? Se não mais, então eu vou também fazer aqui uma pequena fala. Eu gostaria de saber, secretário Plínio e Toigo, do orçamento que nós temos previsto para investimento. O que é que são, a composição dele? É de recursos municipais? É de emendas? É de algum empréstimo? Como é que se dá essa composição? Obviamente que talvez não tenha em detalhes, mas pelo menos saber se tem ali previsto a entrada de emendas, se tem previsto algum recurso buscado junto a alguma instituição financeira,
ou enfim, de que forma ele é composto, porque como ele é o orçamento sempre é uma previsão, né? Então pode estar previsto ali também busca de recurso de alguma outra fonte que não sejam recursos oriundos de arrecadação. Também eu gostaria de pedir para o nosso servidor da casa que pudesse colocar no telão aqui um formulário, atrapalhar um pouquinho a apresentação, só para disponibilizar um link que ficará aberto a partir de hoje, né? A partir de amanhã, por 72 horas, que é um link que estará disponibilizado no site da Câmara de Vereadores, presidente Tadeu, e neste link a pessoa poderá fazer a sua sugestão, a sua manifestação no orçamento. Ele ficará disponível por 72 horas. Após isso, encerrado, nós da Comissão de Finança e Orçamento temos até o dia 8 de novembro para que se possa fazer as emendas ao orçamento. E, inclusive, essas emendas poderão ser frutos de sugestões vindas dessa própria audiência e de outras sugestões que se apresentarão com a abertura do link dentro do site da Câmara de Vereadores. O vereador Tiago Willi é o relator da comissão, ele terá a incumbência de fazer a avaliação dessas emendas que chegarão até o dia 8 de novembro e terá um prazo depois para retificar alguma emenda que não estará, talvez, de alguma forma, dentro dos trâmites legais da sua apresentação. Feito isso, no dia 8 de novembro encerra o prazo para apresentação de emendas e aí teremos até o dia 17 de novembro para que a comissão apresente um relatório, né? E assim, depois de apresentado o relatório e votado na comissão, encaminharemos o projeto ao plenário e aí o presidente Tadeu aqui toma conta e põe em discussão que todos os vereadores farão as suas contribuições no sentido de discussão, mas não mais no sentido de emendas. Então, basicamente, esse será o trâmite do orçamento nessa casa, nesse ano, exatamente em função também das modificações que houveram no próprio regimento interno da casa. E não deixando aqui de reconhecer, secretário Plínio, que vindo o orçamento mais cedo para casa, ele propicia mais discussões, ele propicia mais debates, mais sugestões, mais conhecimento, enfim, sempre é melhor do que um tempo exíguo para discussão. E, para concluir aqui, eu quero ler uma pergunta aqui do Diego Tormes, do Sismuf, que diz o seguinte: o que é esse plano de educação ampliada, para o qual está previsto mais ou menos 101 milhões? Com isso, encerramos então a participação dos vereadores, do plenário, das manifestações e passo a palavra então aos convidados para que se manifestem em relação aos questionamentos que foram feitos e depois façam as suas conclusões. Bom, eu respondo algumas e o Adriano complementa e depois nós encerramos. Vocês viram que são números e números, né? E não foi tão simples assim nós anteciparmos a entrega, né? Num ano que a gente vinha com uma série de dificuldades, muito foco aí na questão de pandemia, enfim, conseguimos entregar. Tenho a certeza que na construção do orçamento nós buscamos o melhor. E eu, na verdade, fico bem tranquilo e vejo que, na verdade, acho que nós alcançamos o nosso objetivo. E algumas coisas que nós podemos responder agora. No plano de investimentos não tem nenhum centavo de empréstimo para 2022. Nós teremos algumas obras que estão, isso foi comentado pelo Adriano na apresentação, algumas obras que acontecem agora em 2022, que ainda são financiamentos tomados na gestão anterior. Mas no nosso plano, zero. A questão de emendas, sim, aí emendas elas estão na parte de investimentos, lembrando sempre que toda emenda ela tem uma contrapartida do município.
essas aí, então, estão contempladas. Nós teremos e faremos uma avaliação aí, se buscaremos alguma coisa de recurso, não temos ainda isso fechado. O valor de recurso, se for tomado, ele acresce no orçamento dos 306 milhões. Mas o que está aí até agora não tem nada. A questão da AMAFA e da PAI, eu acho que o Adriano tem isso na AMAFA, PAI e hospital. Nós tivemos o cuidado, o nosso orçamento ele está crescendo na casa de um pouco menos de 10%. Aí são coisas assim, o orçamento de 2021 é uma coisa, nós temos uma previsão de quanto é que vai se realizar em 2021. Quanto antes a gente manda, se nós mandássemos em 15 de dezembro, nós praticamente teríamos a certeza de quanto seria. Nós estamos estimando um valor para 2021, ele será, vereadores, toda a comunidade presente, ele será maior do que foi orçado. Isso é uma coisa que precisa ficar claro, e nós estamos estimando um crescimento pouco menor de 10% em relação ao que a gente prevê que vai realizar. 260 milhões, a gente deve ir na casa de 280 milhões. Alguém vai levantar e vai dizer assim, mas teve um crescimento grande. Sim. O que é que tem aí? Tem uma coisa que engana todo mundo. Nós estamos num cenário de inflação, e aí a gente está bem feliz que arrecada bastante, e quando a gente vai ver o que a inflação faz, ela te consome depois nos gastos. Então, durante o ano agora de 2021, nós trabalhamos muito aí em suplementar rúbricas para fazer frente a contratos que apresentavam desequilíbrio. Então, a questão da arrecadação a maior, ela às vezes engana e engana muito. Então, eu acho que isso é importante. E aí, a questão o cuidado que nós tivemos foi aqueles incrementos, o Adriano vai responder agora, hospital, a MAFA, a PAI, de manter aqueles 10%, algumas tiveram um pouquinho a mais, mas não tivemos, até o do hospital, Adriano, só me confirma os valores que tu tem aí, né? Juliano, só para a gente ter isso bem claro, e depois nós ficamos à disposição. Só complementa aí, Adriano. Em relação aqui aos valores do hospital, se considerar todos os recursos, realmente dá menos de 10% a correção. Só que aqui a gente tem que ver que tem recursos da União e do Estado que a gente não tem como exigir que eles nos encaminhem um valor maior. O que a gente fala aqui em 10% é em relação ao recurso do município. Daí o que a gente tem aqui é que a nossa previsão de fechamento do ano é 14.850.000. Isso ele já está um pouco acima do que está previsto inicialmente, de 14.536. Então, sobre esses 14.850.000, 10%, 10,05, na verdade, dá os 16.341.800. Tá, tu tem a MAFA e a PAI, tu tens aí? Sim. Se tu tivesse, não, depois a gente encaminha. Depois manda para nós. Sim. Em relação aos valores aqui da APAI e da AMAFA, o valor da APAI, então, fica dentro ali da ação Apoio Financeiro a Entidades de Educação Especial, 625 mil, então, o valor destinado à APAI nessa ação de governo. Temos também 50 mil a mais, fica dentro do Apoio Financeiro a Entidades de Assistência a Pessoas com Deficiência. Então, 675 mil, né? O 625 que fica na educação, na parte da educação especial, e 50 mil na parte da Secretaria da Assistência Social, então nessa ação de apoio financeiro a pessoas com deficiência. Isso sem considerar, então, os recursos lá do Condica, que são referentes aos projetos. E da AMAFA, então, 310 mil reais
Também nessa ação, apoio financeiro a entidades de assistência a pessoas com deficiência e mais R$100 mil na apoio financeiro a entidades de educação especial também lá na área da educação, também sem considerar os recursos do CONDICA. Acho que tem uma pergunta do vereador sobre a questão da juventude. Vocês querem? Sim. Uhum. Em relação ao esporte, a Secretaria do Departamento de Esporte e Juventude foi previsto os valores para manter as atividades que são realizadas atualmente. É claro que a gente seguiu como base o orçamento do ano passado, que devido à pandemia e tudo mais, a gente não conseguiu realizar tantas ações quanto se previa, mas mesmo assim foi colocado um valor a maior. Se considera... Sim. Era juventude separada, achei estranho. Uhum. É que juventude foi para educação. Mudou, mas era dos departamentos solos. Isso, mas eles permanecem como departamentos, mesmo que estejam vinculados à educação. Esporte e lazer. Eles têm um orçamento próprio, mesmo. Educação, cultura, esporte e lazer. Educação, cultura, esporte e lazer, cada um desses departamentos tem, dessas ações de governo tem seu departamento específico. Esporte vai englobar a juventude. Isso. Uhum. A ideia foi juntar as secretarias para tentar enxugar, só que, claro, mantendo as ações para não prejudicar a população. Eu tenho outras questões que eu anotei aqui. Da publicidade, é um valor realmente expressivo, mas ele sempre foi, na verdade, anteriormente também, já teve anos que foi acima de 1 milhão. E como eu falei, tem muitas publicações que elas são legais, elas são obrigatórias e devem ser realizadas em jornais de grande circulação. Isso exige um valor expressivo. Da parte que o vereador Roque perguntou, dos investimentos, existem recursos para tanto de financiamentos quanto de emendas e recursos livres também. Dos financiamentos, é isso que o secretário Plínio comentou, não está sendo previsto nenhum financiamento novo, o que está no orçamento é ainda valores a liberar do orçamento. E qual é o valor a liberar do orçamento? 3 milhões e alguma coisa. Na área de obras, de investimento e pavimentação? É a linha Palmeiro. Tem aqui um quadro pequeno ali no canto. Vou tentar aumentar. Tem ainda da linha Palmeiro 3 milhões aqui no canto. 536 também um outro financiamento do Badesul Pavimentação, e tem um valor pequeno aqui do Finisa, que na verdade o Finisa já está encerrado. 3 milhões e meio. Isso, quando a gente mandou o orçamento ele ainda estava em execução, mas enquanto isso ele encerrou. Aqui também é importante, nesse quadro, tem os valores que são dos ministérios. Ministério do Desenvolvimento Regional, Cidadania, Pecuária e Cultura, Turismo. E esses valores aqui, então são oriundos de grande parte de emendas. Então, também faz parte do orçamento. Uhum. Mas é claro que também teve um valor alto investido de recurso livre. Por exemplo, a parte da habitação, os 4 milhões e 500, são todos recursos livres. Até porque é difícil conseguir uma emenda nessa área. Então, o município teve que alocar recursos livres. E parte da pavimentação de estradas rurais também tem emendas, mas também acho que um pouco acima de 1 milhão também é recurso livre. Então, de forma geral, dá para dizer que temos recursos de financiamentos ainda contratados, de emendas e também uma parte de recursos municipais. Acho que deixa aí, né? Ali com o Diego comentou do nome do programa de educação ampliada, a ideia eu acho que é justamente o nome do programa, né? Então acredito que a ideia seja realmente ampliar a oferta de serviços que o município faz na educação, tanto que está sendo buscado zerar a fila de
de espera das creches, temos aqui algumas obras de construção de escolas de ensino fundamental, de creches também. Então, mais nesse sentido, tentar ampliar o investimento na educação. Eu vou aproveitar, a fila da educação da etapa creche foi zerada. E aí o que o Adriano comenta, tem previsão de construção. Tem alguma coisa de escola de educação infantil e tem escolas. Tanto que se vocês lembrarem aí, o percentual previsto para educação, ele seria o mínimo 25 e nós estamos com 30,47. Então está se alocando mais recursos. E eu falei no começo aí, a parte de habitação tem um aporte de recurso livre do município expressivo. Eu tenho acompanhado junto com o secretário de habitação, Ocense, passou a fase de recursos da União, né? Isso eu tenho acompanhado. Nós precisamos fazer alguma coisa na habitação. O município sozinho, ele não tem recursos para resolver o problema de habitação. Aqueles programas do PAC, do PAR, do FAR, que eu conheço eles de trás para frente, de frente para trás, que vinha dinheiro da União. Eu tenho falado com a Caixa, com o MDR, junto com o Sense, junto com o prefeito, junto com o Jonas, e de fato não se vê muita perspectiva, e também por conta aí a pandemia, eu acho que ela meio que tirou muito recurso da União, e ninguém está falando mal aqui, tinha que ser mesmo, né? Mas acho que alguma área vai ficar com dinheiro para receber aí. Isso para mim é uma leitura que eu faço, embora na verdade eu tenho a informação de fonte segura e não estou aqui nem elogiando, nem criticando, eu só estou trazendo o fato. Mas temos uma preocupação com a habitação e não é à toa que a gente coloca um recurso a mais. Isso. Muito bem, então nós agradecemos a participação dos nossos convidados, do Toigo e o Plínio, secretário e servidor, que puderam fazer uma explanação bastante significativa, esclarecedora. Podemos até ter divergência quanto aos números, mas ela foi bem esclarecedora, acho que bem técnica, e isso importa muito aqui para a Câmara de Vereadores, né, presidente Tadeu? E também agradecer aqui a presença de todos os convidados, os que vieram, né, muito obrigado. Agradecer a presença dos vereadores, que na sua grandíssima maioria, quase 100% presentes na noite de hoje. Agradecer aqui a imprensa e os membros da Comissão de Finanças também, que juntos construíram essa audiência, os servidores da casa, especialmente aqui as pessoas que se envolveram nesse processo e nesse auxílio. Então, fica aberto a partir de amanhã o prazo de 72 horas em link no site da Câmara de Vereadores para que as pessoas possam, né, sugerir algo em relação ao orçamento, enquanto que a comissão vai trabalhando dentro dos prazos para que até o dia 17 de novembro a gente consiga finalizar o relatório da comissão. Damos por encerrados os trabalhos de hoje, desta comissão, dessa audiência pública, e uma boa noite a todos.